Senhor, né, tem feito, né, em nossas vidas, em nossos corações. E eu sou suspeito para falar porque eu amo, queridos, a palavra de Deus, né? Amo estar no culto, amo estar na igreja. E, amados, é muito bom quando nós estamos num ambiente como esse. A palavra do Senhor diz que é nesse ambiente que o Senhor habita. Amém? Quem já percebeu que Jesus aí está do seu ladinho, aí está pertinho de você? Amém? Então é muito bom. Teu coração está preparado para ouvir a palavra? Então abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e eu quero ler dos versículos 14 ao 16. Estou usando aqui a versão NVI. Se tiver um pouquinho diferente aí, o sentido é o mesmo, amém? Mateus 5, do 14 ao 16. Glória a Deus. Diz assim, amados: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amados, nessa noite, né, pegando o gancho aqui que é o culto da família, eu quero falar, queridos, sobre um assunto muito importante, né, nos dias atuais. Eu quero falar de um tema aqui: uma família que anda na luz. Amém? Nós estamos, amados, vivendo, de certa forma, dias difíceis, né? Nós temos aí um sistema que luta terrivelmente contra os princípios e valores da palavra de Deus, e principalmente contra os princípios e valores da família. E, amados, e nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender a nos posicionarmos, porque o Senhor já nos colocou nessa posição de honra. Mas, amados, somente acessa e entende isso aquele que realmente lê essa palavra, aquele que realmente toma posse. Porque uma das coisas que nós temos que aprender, amados, é que essa palavra aqui, esse livro aqui, não é um livro comum. Eu costumo sempre dizer isso. Muitos falam o seguinte: esse livro fechado é um livro comum. Nem fechado esse livro aqui é um livro comum. Queridos, uma vez o Senhor me deu um grande livramento, e talvez até um livramento de morte. Eu estava voltando do meu trabalho, estava andando com essa Bíblia, com essa Bíblia do lado, né, faz muitos anos atrás. Eu lembro que parou assim, o carro começou a andar bem devagar do meu lado. Eu acho que eles estavam me confundindo com alguém. E, queridos, quando essas pessoas abriram o vidro desse carro, eu vi que um deles estava armado e olhou. A primeira coisa que eles olharam não foi para mim, foi para a Bíblia. E aí, naquele momento, olhou para mim, fechou o vidro e foi embora. É um livro comum? Quantos países, queridos, que esse livro aqui é proibido? Então não é um livro comum. Mesmo fechado, não é um livro comum. Então, queridos, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, nós acessamos lugares que muitos ainda não acessaram. E não tem a ver, amados, com qualificação, com faculdade, com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente lê todas essas histórias da Bíblia, muitas pessoas eram muito simples, pessoas comuns, mas que viveram o extraordinário de Deus. E é isso que eu quero estar falando, amados, para você aqui nessa noite. Eu quero falar um pouquinho dos benefícios de uma família que anda na luz. Esse texto aqui ele é um texto muito conhecido, né, da palavra do Senhor. E quando a gente trata essa questão de andar na luz, definindo isso, queridos, eu entendo que andar na luz é somente para aqueles que
que tiveram os olhos do seu entendimento abertos. E quando eu falo olhos do entendimento, amados, eu não estou falando do olho físico, eu estou falando mente, intelecto, eu estou falando revelação, porque a palavra diz que o príncipe deste mundo, ou Deus dessa era, ele cegou o entendimento, mas não é de qualquer um, não é da igreja, cegou o entendimento dos incrédulos. Então eu creio que aqui não há nenhum incrédulo. Se você está aqui nessa noite é porque você crê que Jesus Cristo está aqui, que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele pode fazer algo extraordinário na tua vida. Então quando fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, essa palavra não serve para nós. Ou seja, o Senhor já nos deu uma visão do nosso entendimento para poder perceber tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para a nossa família. Quem crê dessa forma, amados? E na realidade, quando se fala de olhos de entendimento, fala de revelação. Queridos, e uma palavra como essa, quando fala que nós somos a luz do mundo, e o Senhor compara a nossa vida como uma casa ou uma cidade edificada sobre um monte, ou seja, algo que está bem visível, algo que não fica oculto de ninguém. Queridos, eu entendo que quando os nossos olhos do entendimento abrem, só é uma forma de abrir, quando a gente se aproxima e segue Jesus. Jesus ele disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados, deixa eu te perguntar algo. Quando Jesus ele fala que Ele é a luz do mundo, e quando Ele fala quem me segue, antes de nós seguirmos alguém, nós temos que se aproximar dessa pessoa, não é isso? Queridos, e ser Jesus sendo a luz do mundo, amados, a princípio, parece algo simples, algo fácil de praticar. Olha, eu vou seguir Jesus, pelo fato dele ser a luz do mundo. Mas, amados, não é bem assim. Por que eu estou dizendo que não é muito fácil de praticar? Eu falo que vou ser até um pouco mais ousado em dizer que são poucos os cristãos que de fato querem se aproximar e querem seguir Jesus realmente. Uma coisa é falar, outra coisa é colocar em prática. E queridos, por que eu estou dizendo isso? Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais a gente está pertinho dele e começa a caminhar com ele, pelo fato dele ser essa luz do mundo, nossas áreas de trevas começam a ser reveladas, não fica nada oculto. Deixa eu te fazer outra pergunta: quem ainda quer seguir Jesus, que é a luz do mundo? Queridos, não é fácil seguir a Jesus. Lembra da mulher samaritana? Quando ela foi àquele poço tirar água e Jesus estava ali, e quando ela se aproxima de Jesus, naquele momento, naquele diálogo que teve, tem um momento que Jesus fala para ela assim: olha, chama lá o teu marido e vem aqui. E naquele momento, o que Jesus ele acessou? Uma área de treva da vida dela, uma área oculta. E talvez, amados, quem via aquela mulher não enxergava aquilo, mas Jesus, por ser a luz do mundo, ele identificou. E naquele momento aquela mulher ela falou o seguinte: olha, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou assim: de fato, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Ou seja, Jesus acessou áreas que talvez ela não queria que mexesse. E qual foi a resposta dela? Senhor, eu vejo que tu és profeta. Em outras palavras, profecia, queridos, é aquilo que é revelado, é aquilo que talvez ainda vai acontecer, é revelado de forma antecipada. E naquele momento, era como se Jesus tivesse clareado a vida daquela mulher e tivesse passado um filme ali de quem de fato ela era ela, e ela naquele momento entendeu, e ela falou assim: eu vejo que tu és profeta.
Queridos, e aquela conversa, pelo fato daquela mulher ter se aproximado de Jesus, e o fato de Jesus ter revelado a vida dela, e tocado em um assunto que talvez ela não gostaria que tocasse, queridos, isso foi o suficiente para mudar a história daquela mulher. Aquela mulher, amados, ela vai até a sua cidade, e ela começa a anunciar Jesus. Ou seja, ela foi uma espécie de chave que entrou naquela cidade de Samaria, que abriu a porta para Jesus entrar e mudar completamente a história daquela cidade. Quem sabe hoje você é essa chave para a tua casa, para a tua família. Quem sabe Jesus te trouxe aqui hoje para dizer o seguinte: olha, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida. E existe, queridos, determinadas situações da nossa vida que não é muito legal estar comentando, mas Jesus, queridos, em nenhum momento ele tem qualquer tipo de intenção de nos expor para envergonhar, mas pelo contrário, quando Jesus ele nos expõe, é para trazer cura, é para trazer libertação, é para trazer renovo, e o Senhor quer que a sua família seja uma família referência. Jesus quer que quando olharem para a tua família, amados, não vão ver aquela família como de mau testemunho, mas uma família cheia do Espírito Santo, cheia da graça, cheia da unção. Mas tudo vai depender do que? De você tomar essa posição e falar: eu estou disposto, eu estou disposta a seguir a Cristo, a luz do mundo. Quem está disposto? Isso é muito importante, amados, muito importante. Olha só, Pedro também viveu essa realidade. Certa vez, Pedro, queridos, ele estava ali com seu barquinho ancorado, tranquilo, e de repente uma multidão começa, amados, a oprimir Jesus, e Jesus entra nesse barco de Pedro e começa a ensinar essa multidão ali na beira daquele lago, daquele rio, daquele mar, queridos. E quando Jesus ele começa a ensinar, quando chega um dado momento, amados, esse barco ele se afasta, e acontece uma pesca ali tremenda, uma pesca maravilhosa. Queridos, quando Pedro ele viu quem era Jesus, ou seja, quando Jesus entrou no barco dele, e essa luz revelou quem de fato era Pedro, as suas áreas de treva, preste atenção, amados. Um barco, ele representa uma casa, uma família. Um barco representa um ministério. Tudo que se refere, amados, a movimento, a direção, a destino, isso tem a ver. Ministério, tem a ver com família, tem a ver com a nossa vida aqui nessa terra. Mas estou tratando aqui da família. Era como se Jesus tivesse entrado dentro da casa de Pedro e tivesse levado ele um pouquinho mais distante para um particular para conversar com ele. E naquele momento, quando Pedro, queridos, ele vê aquele milagre, aquela pesca abundante acontecendo, o que Pedro ele fala para Jesus em Lucas 5:8? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Será que é fácil se aproximar de Jesus, queridos? Será que é fácil nós tomarmos uma decisão? Queridos, é muito bom a gente servir um Deus que, quando nos reúne em um lugar como esse, mesmo muitas vezes nós não nos achando nem dignos, queridos, de entrar num ambiente como esse, ou até mesmo subir aqui nesse altar e ministrar uma palavra. Mas, amados, sabe o que realmente me deixa muito feliz e que realmente me deixa muito confortável? É que Jesus, queridos, ele veio nesse mundo, a esse mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele, como luz do mundo, quando ele clareia as nossas áreas de trevas, não é para nos julgar, mas é para dizer o seguinte: olha, eu quero sarar a tua família, eu quero curar a tua família, eu quero realmente colocar a tua família numa posição de honra. Esse é o papel de Jesus. Queridos, quantos talvez que estão aqui no nosso meio, que era talvez para nem estar aqui, ou talvez a tua própria família era para ter sido destruída, mas pela misericórdia do Senhor, quando essa luz te alcançou, essa luz não apenas te alcançou, mas alcançou também a tua casa e a tua família. Aconteceu na minha casa, amados. Eu já tinha desistido da vida.
E de repente a minha irmã chega para mim e fala: eu quero te apresentar uma luz, e essa luz vai mostrar de fato quem você é, o que você precisa. Porque eu achava que somente uma profissão era suficiente. Eu achava que somente eu ter uma boa casa, um bom emprego, um bom salário era suficiente. Mas essa minha irmã falou assim: olha, você precisa de muito mais. Você precisa dessa luz. E quando essa luz veio, amados, isso me constrangeu. Eu fiquei um cara que bebia, usava drogas, andava armado. E de repente, amados, quando eu estou ali de joelhos, falando pela primeira vez com a luz do mundo, aí a luz do mundo traz uma revelação ao meu coração. Cara, você pode tentar preencher o teu vazio com tudo que você quiser, mas nunca vai ser suficiente. Mas se você preencher com a minha luz, a tua vida vai mudar. E essa palavra, queridos, nessa noite é para você que veio aqui neste lugar. O Senhor não está aqui para te condenar. O Senhor não está aqui para dizer o seguinte: olha, você não serve para mim. Mas pelo contrário, Ele vai dizer o seguinte: olha, se você ouvir essa palavra, se você permitir que a minha luz abra o teu entendimento, você vai ver onde eu vou colocar a tua família. Porque, queridos, a nossa família, ela é a base para tudo. Eu sempre costumo dizer que o tamanho do edifício que nós queremos construir, ele é proporcional à estrutura do alicerce. E qual é a estrutura do alicerce? A família. Se eu não estou bem na minha família, queridos, com certeza eu posso até construir, sim, mas é questão de tempo para essa casa ruir e cair na cabeça. E quando essa casa cai, muitos se machucam e se machucam muito. Por isso que Jesus quer evitar. Por isso que Ele fala o seguinte: nós temos sim a condição, talvez, de construir uma casa muito rápido. Sim. Vai ser construída? Vai. Mas um dia, querendo ou não, virão ventos fortes, virão tempestades. Diz que as águas batem com ímpeto, e essa casa não resiste. Mas uma casa, queridos, que realmente se preocupa. Olha, eu quero sim fazer algo com o Senhor. Eu quero sim, realmente, que a minha família seja uma família estruturada. Mas para isso existe todo um esforço. Existe o esforço de cavar fundamentos proporcionais à altura que eu quero crescer. Amados, e quando eu faço isso, o céu é o limite. Porque a partir desse momento, queridos, a palavra de Deus diz que pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, essa mesma água pode bater com ímpeto, mas essa casa vai permanecer de pé. E é isso que nós temos que tomar posse, queridos. A nossa família não foi, queridos, alicerçada sobre a palavra de Deus para cair, não. A nossa família, ela foi alicerçada sobre a palavra de Deus para perdurar até, queridos, o fim. Você crê nisso? Aleluia. Amados, preste atenção no que eu quero te falar. O Senhor, Ele está à busca de pessoas corajosas, pessoas que estejam dispostas a serem verdadeiras com Ele, a serem transparentes com Ele. Queridos, como aquela conversa que ele teve ali com a própria mulher samaritana, ele foi, amados, trabalhando de uma forma muito inteligente, até o ponto, queridos, onde ele queria chegar, que foi a mudança de vida naquela mulher. Jesus sabe trabalhar, amados. Jesus conhece a nossa estrutura. E quando nós, amados, temos essa consciência disso que eu estou falando para você, de ser uma família que anda na luz, a nossa consciência vai entender o seguinte: que primeiramente vai acontecer uma conversão verdadeira em nós, uma conversão interior, queridos, e essa conversão vai trazer naturalmente todas as renúncias que nós precisamos fazer. Sabe por que muitos ficam
até mesmo desistem do Evangelho e ficam frustrados consigo mesmo, porque falam: olha, já tentei diversas vezes deixar determinadas práticas, olha, eu sei que essa prática está prejudicando o meu relacionamento conjugal, eu sei que essas práticas estão prejudicando meu relacionamento com os meus pais, ou o relacionamento com os meus filhos, determinadas práticas, olha, eu já tentei e não consigo, queridos, e muitos ficam frustrados, e acabam até mesmo desistindo, falar: não, eu nasci assim mesmo, não tem como, Deus me entende, Deus entende as minhas fraquezas, Deus entende os meus medos, Deus entende as minhas inseguranças, queridos. Mas sabe por que está acontecendo tudo isso, amados? Porque eu não entendi. O que precisa ser aberto não é os meus olhos naturais. Os olhos naturais tudo bem. Por exemplo, eu enxergava que a bebida estava me levando para o buraco, enxergava, pegava lá um copo de bebida alcoólica, olhava para aquilo e eu falava: realmente isso aqui faz mal para mim. Os meus olhos enxergavam, mas como é que estava o meu entendimento? Cego. Por isso que eu não conseguia. Por isso, amados, que se aproximar de Cristo não é fácil. Não é simplesmente o fato de eu tirar isso da minha vida, não é somente o fato de eu mudar talvez uma veste, um costume, alguma coisa nesse sentido. Não, queridos, porque sempre eu vou me sentir tentado a fazer novamente. Agora, quando eu tenho entendimento, quando os olhos do meu entendimento são abertos, quando a partir desse momento eu falo o seguinte: não, Jesus, eu quero me aproximar mais do Senhor, e quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me conheço. E o autoconhecimento, queridos, é tudo para uma pessoa vencer todas as barreiras da sua vida, todos os seus traumas, todos os seus medos. Quanto mais a gente se conhece, você acredita que mais doloroso é? Aí você vai falar: meu Deus, eu não acredito que eu sou isso. Mas quanto mais você se conhece, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Ele começa a trazer revelações tremendas, queridos. E é isso que vai acontecer, que naturalmente essas renúncias, amados, vão acontecer na nossa vida. Aí, sabe qual é a maior evidência disso? Não é somente o exterior que muda, não, amados. O que vai mudar é um caráter alinhado com Deus. De repente, se lá na minha casa, na minha família, eu vivia com mentiras, com enganos, a partir desse momento, queridos, eu vou passar a andar na verdade, e vai ser algo gradativo. O próprio Senhor vai trabalhando, é um processo. Se dentro da minha casa eu sentia frustrado, eu não vou mais sentir frustrado lá dentro da minha casa. Lá dentro da minha casa, queridos, eu vou ter relacionamento com os meus entes queridos, e eu vou viver, queridos, o céu dentro da minha casa. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta noite? Toda a exposição de Cristo, queridos, não é simplesmente para trazer qualquer tipo de vergonha, mas pelo contrário, todas as vezes que o Senhor mostra as nossas áreas negras, as nossas áreas ocultas, queridos, é para que realmente a gente venha ter como motivação se esvaziar de tudo isso. Sabe, a única forma do Senhor nos encher do Espírito Santo é quando nós, amados, permitimos que essa luz chegue próximo da gente, ou a gente chegue próximo dela. Quando isso é identificado, eu vou falar o seguinte: não, eu não quero mais isso na minha vida. Aí o Espírito Santo vem e ocupa esse lugar. A partir de agora, queridos, eu vou dizer como Paulo disse: olha, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim mesmo. É isso que o Senhor quer, queridos, das famílias. É possível, sim, vivemos num sistema aí terrível, amados, de pecado terrível, mas a nossa casa pode ser diferente, queridos. Eu não tenho como, quando eu abro a porta da minha casa, tranco, saio, eu não tenho como mudar o sistema desse mundo, mas quando eu pego essa mesma chave, entro dentro da minha casa, eu tranco a porta, eu tenho autoridade para repreender que o mundo não entre dentro da minha casa, mas que essa casa, queridos, seja uma casa habitada por Cristo, que a luz dele possa ter autoridade e brilhar dentro dessa casa, como o Senhor
quando nós somos cheios do Espírito Santo. Por que o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo? Não é apenas para falar em línguas, não é apenas para profetizar, não é apenas, queridos, para ministrar uma palavra cheia de unção, cheia de sabedoria, não é apenas para viver experiências sobrenaturais, mas o principal objetivo do Senhor nos encher do Espírito Santo é nos tornar testemunhas dele. Ou seja, nós vamos ficar muito parecidos com Cristo, queridos. Lembra de João Batista? João Batista, queridos, muitos o viam como uma palavra que tinha uma palavra dura, mas João Batista diz que ele era tão parecido com Cristo que chegaram a confundir. Será que ele de fato é o Cristo? Será que esse daí é o Cristo? Queridos, sabe quando que a nossa família vai realmente se converter? Sabe quando a nossa casa vai ter a luz de Cristo, a paz que excede todo entendimento? A partir do momento que os nossos entes queridos olharem para nós e enxergarem essa luz de Cristo. Queridos, quando me converti, eu não precisei de horas de sermão da minha irmã, não. A única coisa que ela demonstrou para mim foi um rosto brilhando, cheio de luz. Queridos, foi isso. E eu falei assim: eu também quero. Eu quero essa paz que você está exalando. Eu quero essa luz que você está expressando. Eu quero essa alegria que você está demonstrando. Então não precisamos de muito, não. Aí muitas vezes, amados, usamos um jargão completamente errado. O profeta não tem honra na tua casa. Tem sim. Quando esse profeta, ele tira tudo aquilo que não presta, se enche do Espírito Santo, ele entra dentro dessa casa, a luz que é Jesus entra junto. Queridos, e essa casa não tem outra escolha a também não servir ao Senhor. Queridos, há uma promessa. Um dia Josué tomou essa palavra para ele, e ele falou assim: eu não sei que Deus vocês vão escolher, mas só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está disposto a isso, queridos? Queridos, eu estou liberando uma palavra para você. Não é uma palavra de jargão, não, mas é uma palavra profética, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, e é poderoso para entrar em cada casa aqui, em cada família, e mudar histórias. Aleluia, aleluia. A nossa família, amados, foi escolhida por Cristo para dar continuidade à obra de salvação que Ele começou. Só um glória a Deus aqui. A minha família, a sua família, foi escolhida por Deus para dar continuidade à obra de salvação que Ele iniciou. Você sabe o que é isso? Quando eu estava semana passada lá em Navegantes, queridos, a minha esposa estava ministrando e ela soltou uma frase. E quando ela soltou essa frase, eu peguei e eu falei: meu Deus, que forte, que revelação. Ela disse assim: o Senhor, Ele poderia escolher muitos lugares para habitar, mas Ele decidiu habitar em mim, habitar em você. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, querido? O Senhor habita em nós. Você sabe o que é isso? Quando o Senhor habita em nós, Ele não está aqui, na estrutura chamada visão de altar. A partir do momento que todos vão embora, e essa casa aqui, esse lugar é trancado, queridos, tem ninguém. Agora, sabe o que muda o ambiente aqui? É o Senhor que habita em mim. É o Senhor que habita em você. Na sua casa não vai ser diferente quando você sair daqui nessa noite, e quando você entrar lá e você ter essa plena convicção: o Senhor me escolheu como habitação dele, e pelo fato dele ter me escolhido como habitação, eu vou entrar dentro da minha casa. E quando eu entrar lá dentro da minha casa, saiba de uma coisa: essa luz, ela vai resplandecer naquele lugar. Quem crê nisso, amados? É profético. Eu não sei se você crê, queridos, mas hoje é noite que o Senhor está entrando dentro das casas. Aqui é noite que o Senhor, Ele está visitando os seus familiares. Você está aqui adorando ao Senhor, mas o Senhor já deu ordem aos anjos ao teu respeito, e já está tratando com os seus familiares naquele lugar. Você crê dessa forma?
nós permitimos que Ele se torne essa habitação, além de nos tornarmos uma luz do mundo, também nós vamos deixar de condenar, queridos, vidas preciosas pela prática da misericórdia. Por que hoje eu acredito em vidas? Não importa, amados, quem seja. Eu já ministrei, queridos, pessoas envolvidas até a cabeça no crime. Eu já, queridos, ministrei vidas com crimes, pecados terríveis. Agora, amados, quem sou eu? Eu não tenho a chave do céu e do inferno. A única coisa que o Senhor falou para mim fazer, ter misericórdia. Ele falou: misericórdia quero e não sacrifício. Assim o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, de lugares terríveis, e nós muitas vezes esquecemos disso. E quando vemos uma pessoa no mesmo lugar que a gente estava, a gente condena. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando essa luz de Cristo habita em nós, amados, nós também vamos revelar essas áreas negras, essas áreas ocultas da vida dessas pessoas. E aí, amados, quando isso é revelado para eles mesmos, eles começam a tirar isso fora, e o Espírito Santo vem e enche ele de novo, e o ciclo continua, amados. É isso que o Senhor tem para cada família que está aqui. Talvez os teus vizinhos estão precisando desta unção. Talvez aqui você prega que é uma maravilha. Talvez você canta como ninguém. Talvez, queridos, você evangeliza como ninguém quando está junto com o pessoal aqui, quando tem encontro com Deus, quando tem muitos eventos aqui nessa igreja. Mas e ser luz lá na sua casa? Você já imaginou seus vizinhos olhar para a sua casa e falar: aquela casa é diferente, não sei, tem uma paz ali, tem uma luz. Eu olho para aquela casa, parece que as luzes saem pelas frestas das janelas. Sabe o que é isso, queridos? É a presença do Senhor, é a presença do Pai. É isso que o Senhor quer, amados, da igreja dele. Quando o Senhor estabeleceu uma igreja para a gente adorar o Senhor, é exatamente para isso. Nós recebemos uma palavra profética aqui, e chegar na nossa casa e cuidar da nossa casa. Não é para chegar aqui no final, como a gente faz com os irmãos: ô pastor Washington, paz Senhor, estou indo embora para minha casa. A gente não pode chegar para Jesus: Jesus, paz Senhor, domingo que vem eu estou aí de volta. Não, querido, pega ele, pega na mão dele, ou melhor, coloca ele dentro de você e leva junto. Esse texto oficial que nós lemos, ele fala muito, amados. Mateus 5, de 14 a 16, fala de alguns princípios que eu quero estar compartilhando rapidamente com você. Sabe o que eu entendo desse texto? O primeiro entendimento que eu tenho dele, que uma família que anda na luz nunca vai negociar princípios e valores. Jesus, ele disse assim, no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Queridos, negociar princípios e valores representa não se movimentar na força do nosso braço. Não negociar princípios e valores, queridos, representa nós andarmos na força do braço do Senhor. Sabe por quê? Quando eu ajo com a força do braço do Senhor, a vida torna-se mais leve, o ambiente da minha casa fica mais leve. Quando eu quero de todas as formas enfiar Jesus de goela abaixo para o meu filho, ele vai se estressar e vai dizer o seguinte: eu não quero isso. O mesmo acontece quando eu, como marido, tento fazer com a minha esposa, ou a esposa fazer com o seu marido. E muitas vezes cria-se divisão dentro de uma casa por falta de sabedoria, queridos. Agora, quando eu não negocio princípios e valores, talvez os meus indivíduos podem não aceitar, amados, a minha movimentação, a forma como eu conduzo a minha vida. Mas se eu estou na verdade, vai chegar um momento, queridos, que eu vou me render. No início, a minha irmã, quando ela chegava da igreja, eu ofereci um copo de cerveja para ela, um copo de bebida para ela, até o momento, e ela não fez absolutamente nada, continuou honrando os princípios e valores da palavra de Deus. Amados, quando foi um dia, eu fui atrás, eu cheguei para ela. E sabe por quê? Um dia, quando eu estava doente,
doente, ela não chegou lá, colocou o dedo na minha cara e falou o seguinte: olha, tá vendo? Deus vai pesar a mão em você. Não, quando eu estava doente, ela com todo amor e carinho foi lá e pôs as mãos sobre a minha vida e eu fui curado milagrosamente naquele momento. Aí, queridos, aí eu falei: eu também quero seguir esses princípios e valores, e o Senhor está liberando dons aqui, queridos, nessa noite. Se você crê, os sinais seguirão aqueles que creem. Esse ano nós temos pregado isso na Malc. Olha, será um ano onde vai acontecer muitos sinais, muitos prodígios, para aqueles que não creem acreditar que Jesus ressuscitou no terceiro dia e Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Deus é tremendo. E quando eu honro princípios e valores, o próprio Deus vai agir em favor da minha vida. O próprio Deus, no caso da igreja, que é a família da fé, trará o devido crescimento e vai trazer também para a minha família e para a igreja todo o recurso necessário. Basta eu honrar princípios e valores. Quando eu não abro mão dos princípios e valores, o próprio Deus também não abre mão de me abençoar e me colocar numa posição de honra. Quem quer estar numa posição de honra com o Senhor, queridos? Há uma profecia liberada. Quem quer profecia aqui? Eu quero liberar essa profecia da palavra do Senhor, Isaías 2:3, que fala assim: olha, preste atenção. Há uma palavra profética. Virão muitos povos e dirão: venham e subamos ao monte do Senhor. Sabe o que representa o monte do Senhor? Lembra que eu falei da casa edificada sobre o monte? A minha casa é a tua casa. Muitos olharão para lá e vão dizer o seguinte: ó, eu quero viver uma casa, quero viver uma família igual aquela família. Ou então, muitos olharão para essa igreja. Não vai precisar, queridos, nenhum tipo de barganha, não. Quando eu honro princípios e valores, o próprio Deus vai providenciar também o crescimento a esta casa. E continua a profecia: para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Uma família, queridos, que anda na luz. Essa família tem palavra de Deus. Essa família tem unção de Deus. Essa família tem testemunho de Deus. Essa família tem prosperidade de Deus. Queridos, é muito bom quando a gente permite que o Senhor, Ele habite na nossa casa, que essa luz, ela ande, amados, em todos os cômodos da nossa casa. Não há nada em oculto, não há pecados em ocultos. Agora eu falo para você, é fácil, amados? Não. Segundo ensinamento que eu aprendo com essa palavra, que uma família que anda na luz, ela não vai se importar, queridos, de pagar o preço da renúncia para alcançar uma posição de honra, que ela só é dada àquela família que decidiu andar em intimidade com Deus. É muito bom orar aqui, amados. É muito bom estar com os irmãos. Muito bom participar de uma santa ceia. Mas é melhor ainda ouvir aquilo e colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. E o teu Pai, que vê todas as coisas, Ele te recompensará. Toda casa, queridos, que tem um quartinho de guerra, toda casa que decidir dizer o seguinte: está vendo esse quartinho de guerra? É um altar de Deus. É engraçado que muitas vezes os pagãos colocam dentro das suas próprias casas, levantam altares com deuses que não são deuses. E nós temos dificuldade muitas vezes de separar um cantinho da nossa casa para entrar. Por que ele fala? Para abrir a porta, quarto. Quarto representa intimidade. É muito bom orar aqui, mas intimidade mesmo, amado, é só no quarto. No quarto não tem máscara. No quarto eu vou falar para o Senhor quem de fato eu sou. Lá no quarto eu vou falar para Ele as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. No quarto eu vou poder expor a Ele de fato tudo que eu estou precisando para realmente ser essa pessoa que anda na luz. E
E quando eu saio, queridos, desse quarto, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu saio desse quarto, queridos, o bom perfume de Cristo, ele exala da minha vida. Onde eu ando, amados, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo. Quando eu saio, eu vou na minha empresa, vão olhar para mim e vão dizer o seguinte: você é diferenciado. Você pode não ter uma qualificação, mas você vai ocupar uma posição de honra. Se eu sou um empresário, os meus clientes vão dizer: você é diferenciado. Olha, há uma prosperidade sobre a tua vida. Queridos, onde quer que eu esteja, eu posso ir no lugar mais humilde, o Senhor, Ele vai realmente me colocar numa posição de honra. E é isso que o Senhor tem nesta noite, para as famílias aqui desta casa, para as famílias da visão do altar. Você crê nisso, queridos? Aleluia. Por que eu disse que uma família que anda na luz é aquela que não se importa de pagar o preço para alcançar o lugar de honra? No versículo 15, Jesus disse: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Queridos, olha essa luz que interessante. Eu acho que não existe um objeto que compartilha tanto do que uma própria luz. Quando uma luz é acesa num ambiente como esse, todos são beneficiados. Será que isso não pode acontecer com a gente, amados? Quando a gente entende esse princípio, quando nós assumimos uma responsabilidade, queridos, em relação à palavra de Deus, de iluminar a todos, eu não vou me preocupar, amados, se aquela luz ali ela vai continuar acesa ou vai apagar. Eu estou preocupado em iluminar. Onde eu chegar, eu quero ser luz. Se eu entrei num ambiente de trevas, eu preciso mudar aquele ambiente. Certa vez eu fui celebrar um casamento num ambiente muito hostil. Não me preparei, não realmente me enchi do Espírito Santo, não levei a luz de Cristo. E quando eu cheguei naquele lugar, de certa forma eu fui até humilhado. E aí eu fui reclamar com Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu fui fazer o casamento, eu fui humilhado, agora eu não vou mais ministrar casamento para quem não é crente. Aí o Senhor pegou e falou assim para mim: você se preparou? Você me consultou? Você me levou junto? Você me convidou para esse casamento? Aí o Senhor puxou a minha orelha. O próximo casamento que eu fiz, a única pessoa cristã era uma diaconisa da nossa igreja. Tinha mais ou menos entre 200 a 250 pessoas, nenhum cristão. A glória de Deus encheu aquele lugar. Antes de sair de casa eu falei: Senhor, muda aquele ambiente com a tua presença. Então, queridos, quando eu coloquei o pé naquele lugar, a luz de Cristo acendeu naquele lugar e a reverência foi total. Será que isso não pode acontecer na tua casa? Será que às vezes, amado, a nossa casa está uma penumbra terrível? Sabe o que é penumbra? Ninguém fala com ninguém, ninguém respeita ninguém. Agora, você já viu quando acaba a luz? Vamos falar que está passando algo que está todo mundo interessado em assistir. Aí de repente, pum, apaga a luz. Fica aquela penumbra, ninguém fala, fica todo mundo em silêncio. Precisamos de uma luz aqui dentro, precisamos pegar uma vela, precisamos acender uma lanterna, alguma coisa, para poder trazer luz de novo. Queridos, por que Apocalipse fala que a cidade que o Senhor está preparando, lá não vai ter nem sol, porque a própria glória do Senhor ilumina tudo. Lá não vai ter noite, vai ser dia direto. Quem não gosta de dar glória a Deus, que vai ter problema, porque lá diz que é glória, glória, aleluia o tempo todo. Quem não gosta, amados, da presença do Senhor, que é santo, quem não gosta de santidade vai ouvir o tempo todo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Queridos, a nossa casa tem que ser esse lugar, amados. Aleluia. Quem ainda quer se aproximar de Cristo e andar na luz? Essa igreja tem crente. Deixa eu ver direito, vamos perguntar de novo. Vamos
amados, tem um propósito, inclusive em situações adversas. Em Oséias 6, 1, 2 diz o seguinte: Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Aí eu faço um questionamento, amados: por que Deus muitas vezes permite, vamos falar assim, que nem diz a palavra aqui, nos despedaçar? Por que Ele nos despedaça? Por que Ele nos fere? Diz que Ele mesmo faz a ferida e Ele mesmo sara. Queridos, fala para mim, é muito fácil glorificar Deus quando cai todo mês na tua conta aqueles 3 milhões de reais do seu salário, não é? É muito bom glorificar Deus quando você chega em casa. Agora você tem aquele sofazão, ele é elétrico, né? Você aperta o botãozinho, aí estica assim, aí sai aquela tela dentro do teto assim, coloca na sua frente, você, oh aleluia, glória a Deus. Agora, amados, e quando o bicho está pegando? Quando acontece o desemprego? E quando vem uma enfermidade inesperada? E quando você gasta mais do que o normal, de repente vem aquela fatura do cartão de crédito que acaba com a sua finança? E quando uma pessoa te fecha no trânsito, então, você fala em línguas, você dá glória a Deus, obrigado Jesus. Amados, sabe por que Deus permite acontecer determinadas coisas? Sabe por que muitas vezes Ele nos fere, Ele nos despedaça, queridos? Para sarar todo e qualquer sintoma de imaturidade. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que não há mais tempo para brincar, não há mais tempo para ter dúvidas, não há mais tempo para ficar titubeando entre 2 pensamentos: olha, eu sirvo a Deus ou eu não sirvo mais? Querido, Jesus está voltando. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo, amados, isso a nível mundial. Tratado de paz foi até assinado aí recentemente com aquele povo do Oriente Médio. São tudo evidências da volta de Cristo. E aí, amados, o Senhor não está poupando não. Ele está despedaçando, Ele está ferindo, Ele está falando: quero ver se você aguenta, eu quero saber se você me serve, eu quero saber se a sua família é uma família que eu posso contar, eu quero saber se a sua família é uma família que me representa, eu quero saber se a sua família está disposta a entrar numas trevas e tornar essa treva sem luz. Quem é que o Senhor pode contar? Quem é que... que permitem, para esses remanescentes que não se importam, para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que foram forjados no fogo, para aqueles que foram aprovados, simplesmente essa família que foi provada no fogo e continua ainda representando Cristo. Existe também uma palavra profética. Quem recebe essa palavra profética? Preste atenção, você pode ter sido despedaçado, você pode ter sido ferido, pode ter acontecido inúmeras situações na sua vida, mas Isaías 61, 7, 8, há uma palavra profética que diz que em lugar da sua vergonha, você vai receber dupla honra. Ao invés de humilhação, você vai se regozijar na herança que o Senhor está te dando, pois você vai herdar uma porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Como a família, amados, que quer receber essa aliança eterna com o Pai, queridos. Irmãos, eu recebo, amado, essa aliança eterna. Eu não quero nem saber, amado, se hoje muitos optaram em permitir que a sua casa caia. Muitos não acreditam mais em casamento, mas eu continuo acreditando. Muitos não acreditam mais em uma família fiel a Deus, mas eu continuo acreditando. E eu vou fazer de tudo, queridos, para brilhar essa luz, para que
Uma família que anda na luz mostra de fato um testemunho autêntico. Sabe como é esse testemunho? Não é colocando um crachá no peito, não é colocando uma plaquinha na porta que mora um cristão, queridos, mas tendo atitudes que glorifiquem ao Pai, e são atitudes que refletem a santidade dele. Não é o falar, eu só posso dar mal, e daí? Eu tenho 34 anos que eu sirvo a Deus, e daí? Tem atitudes que glorificam o Senhor? O Senhor escolheu a tua família. Desculpe, amado, se você está aqui nessa casa aqui, não quero nem saber, o Senhor escolheu. Se você perguntar para mim por que o Senhor me escolheu, eu não sei, eu não me escolheria, mas Ele me escolheu. E não adianta você correr, você pode correr para onde você quiser, mas Ele vai te pegar na rua. E quando Deus escolhe, não vai pensando que Ele desiste de você, não. Ele não desiste, não. Disse Jesus que Ele nos ama até o fim. Ou seja, enquanto a gente tem fôlego de vida, Ele continua nos amando. A gente está pisando na bola, Ele continua nos amando. Mas Ele está sempre falando: olha, eu escolhi você, eu quero que você seja uma luz, eu quero que você tenha o propósito que eu tenho na tua vida. Ele diz no versículo 16, finalizando: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, preste atenção. Quando nós damos testemunho, de vida autêntica, não de palavra, mas autêntico, através de atitudes que glorificam a Deus, ou seja, que venha refletir a tua santidade. Amados, eu entendo que a santidade de Deus que Ele exige que essa família tenha, não é uma opção. O que é ser santo, amados? Ser separado para Ele. É uma família que foi separada para Ele. E na realidade, olha, Ele não fala assim: se você quiser, você seja santo. Não. 1 Pedro 1,16 fala: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, queridos, ela não é uma opção, é uma ordem de Deus. E essa ordem de Deus é uma ordem que estabelece a ordem. Uma casa que não tem santidade é uma casa que está em desordem. Uma casa que tem santidade é uma casa que mantém a ordem. Uma igreja que está em santidade é uma igreja que tem ordem. Uma igreja que perdeu a santidade é uma igreja que está em desordem. Então, esta ordem de Deus, ela mantém a ordem. E por que Deus fala: sejam santos porque eu sou santo? Quem aqui tem um filho que muitos falam assim: é a tua cara? Quem aqui? Vou levantar as duas aqui. E tem uns avô babão que me deu, que acaba falando assim: pastor Washington, pastor Washington, nossa, minha netinha, meus netinhos são a minha cara. Quem aqui é filhinho do papai? Quem tem intimidade para ele pode mandar beijinho para ele. Nossa, tem uns que é tímido, né? Faz assim. Te amo, meu Jesus. Te amo, meu Jesus. Que tem hora que o outro pensa na rua que eu sou doido. Quando ele me abençoa com alguma coisa assim, assim, coisa, cara, não, a Ferrari, por exemplo, né? Na hora, eu chego para ele, olha, ele já me presenteou com um suquinho de melancia aqui, me deu com vontade de tomar suco de melancia, ó. Ele já me presenteou com um bolo de cenoura, cobertura de chocolate, ó. Recentemente me presenteou com 2 cucas, um prato típico lá dos catarinenses, ó. E
que ele fala, sejam santos porque eu sou santo? Porque ele quer olhar para a minha vida, ele quer olhar para a tua vida e ter orgulho e falar assim: meu filho é a minha cara, a minha filha é a minha cara, o meu filho tem ordem, anda em ordem, não é uma pessoa desordeira. A minha filha, ela tem ordem na casa dela, mantém a ordem, ou seja, ela parece comigo, tem as minhas atitudes. A minha luz brilha na vida dela, a minha luz brilha na vida dele. Com pai, queridos, que não quer realmente ter o orgulho de dizer: o meu filho parece comigo. Aí quando a gente fala hoje de um sistema corrompido pela corrupção, pelo pecado, pode falar o seguinte: ah, mas ser santo hoje é tão difícil. Diante da ótica humana, concordo com você, queridos, porque o sistema desse mundo investe tudo contra a santidade de Deus, Meu Deus. só para a gente deixar de andar na luz. A palavra diz que aquele que está em trevas não vem para a luz, para que as suas más obras não sejam manifestas. Mas aqueles que estão na luz não tem nenhum problema em se aproximar de Jesus e não se aproximar, mas andar com Ele na luz. O que nós escolhemos essa noite? O que a nossa família escolhe? É uma família, queridos, parecida com o papai que anda na luz, ou é uma família que anda em oculto nas trevas? Aqui só me conhece lá fora, aqui dentro não. Aqui eu não vou radiar luz. Aleluia. Quando essa família perde a santidade, ela passa a ser descaracterizada com o papai. Porque onde o papai chega, a luz vem junto. Até de noite. Você sabia disso? O povo de Israel, quando saía caminhando à noite, papai vinha com uma coluna de fogo. Além de clarear, aquece. Meu Deus. Eu quero dizer para você, amados, que é possível sim. É possível sim ter uma família em santidade. Há uma promessa. Eu quero liberar essa última palavra aqui profética para a tua vida. Romanos 3:24. Eu quero dizer com todas as letras que é possível sim cumprir a ordem de Deus de manter a nossa família em santidade, ou manter um testemunho de vida que reflete a santidade do Pai. Por quê? Porque nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o papai, através de Cristo, me comprou a minha esposa, comprou meus filhos, comprou meus netos, comprou os meus familiares, comprou o seu também, querido. Então glorifica o Senhor se Ele comprou o seu também. Não adianta Satanás oferecer nada não. Diga para ele: eu não tenho preço, foi o preço do sangue de Cristo. Eu tenho valor, Cristo me valorizou, Ele derramou todo o seu sangue para comprar minha casa, minha família, e eu vou manter isso em ordem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como família de Deus. Quem é família de Deus? Só quem é família de Deus se coloca de pé. Só quem é família de Deus. Como família de Deus, queridos, nós somos chamados para refletir a sua glória através da luz de Cristo, honrando os seus princípios e valores, honrando, queridos, a devida posição de honra que Ele nos colocou, nos dando autoridade. A partir do momento quando nós pagamos o preço da renúncia, nós honramos também uma vida de santidade que o glorifica através do testemunho autêntico de vida.
Quem crê nisso? Quem se coloca nessa condição e nessa posição? Só entra nesse lugar, queridos, quem de fato tem os olhos do entendimento abertos. Não fomos chamados para ser mais uma família. Não fomos chamados para ser iguais a ninguém. Nós somos chamados para ser família de Deus, que ande na luz. Vamos ver se faz sentido essa palavra do Senhor. Levante suas mãos. Vocês são família, uma família que reflete a luz do mundo. Não se pode esconder a família de vocês, que foi construída sobre o monte de Deus. E também não tem como vocês estarem em qualquer ambiente e colocar essa luz escondida debaixo de alguma coisa. Pelo contrário, a família de vocês vão ser colocada numa posição de honra, onde todos olham e são beneficiados, são iluminados pela luz de Cristo que está na vida de vocês. Há uma ordem do Senhor aqui nesta noite: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quem crê nessa palavra? Eu não sei, talvez, o que você tenha passado. Eu não sei, talvez, a forma que a sua família pode ter sido até julgada de forma errônea, de forma injusta. Uma coisa eu sei, que o Senhor nessa noite, Ele está resgatando isso, está resgatando essa mentalidade. Uma mentalidade, queridos, de uma família que anda na luz, de uma família que não tem medo de trevas, de uma família, queridos, que não tem medo de qualquer tipo de tempestade, porque essa família está firmada sobre a rocha que é Cristo. Talvez hoje você está aqui, queridos, a tua casa está bem rachada, porque infelizmente você não construiu sobre esse alicerce que é Cristo. Estava até nesse alicerce, mas preferiu um modo mais rápido de resolver as coisas. Eu quero que minha família cresça logo. E aí simplesmente saiu dessa rocha, vou construir rapidinho aqui sobre a areia. O Senhor hoje está te chamando. Você que hoje, queridos, tem esse chamado de abençoar famílias, de abençoar casais, de abençoar, queridos, filhos que talvez estão completamente perdidos aí no mundo das drogas, da bebida, da prostituição. E o Senhor hoje falou no teu coração, e você queira, amados, receber esta unção do Senhor, que você possa receber hoje esse azeite precioso que venha manter essa chama acesa no teu coração. Talvez essa chama da tua família estava quase se apagando. Talvez você olha para a tua família hoje e fala: olha, eu estava a ponto de desistir de tudo, mas eu vi que eu não posso fazer isso. E você quer oração hoje para a tua família. Talvez você não, mas alguém lá na tua casa. Quem quer ser esse representante? Quem quer ser essa luz? Como aquela mulher samaritana que falou assim: olha, Jesus, pode deixar comigo. Largou o cântaro, largou tudo e foi lá como uma chave, levou Jesus lá em Samaria, e toda aquela cidade foi próspera, abençoada. Tem alguém? Eu sei que tem que ser corajoso. Lembra que eu falei